Galera, beleza? Agora a gente vem para a segunda parte da obra, que é a parte de análise do Angústia do Graciliano Ramos. Eu já deixei a parte da estrutura da obra gravada, mas a gente vai focar aqui em alguns aspectos, beleza? Eu vou aqui focar no slide em 6 temas que eu quero desenvolver com vocês e nós vamos tentar detalhar, trazer trechos da obra que comprovam como o Graciliano trabalha com esses temas. Eu quero começar com a questão da mulher. E aí eu vou ter duas figuras bem distintas. Eu vou ter a Marina, que representa uma modernidade, uma mulher ambiciosa. Do ponto de vista do Luiz, ela é interesseira. Detalhe que é o ponto de vista do Luiz, do narrador da história. Uma mulher muito bonita, atraente e que, principalmente, ela tem uma vontade própria. E ela vai saber usar muito bem disso. Tudo bem? E eu tenho, assim, a Germana, que é a tradição, uma submissão a uma ordem patriarcal. Ela é subserviente ao homem, ou seja, a mulher se coloca abaixo da figura masculina. E o Luiz vai ter essas duas figuras como referência. A Marina porque ele é apaixonado, de uma maneira obsessiva, de uma maneira louca, mas ele é apaixonado pela Marina. E assim a Germana porque é a figura feminina da história. O Luiz é um cara muito mal resolvido na questão do relacionamento dele com as mulheres. E ele é atraído pela Marina, mas ele tem um ódio, porque a Marina o renega. E ele sempre se acha inferior. E a Marina é muito atraente, muito bonita, tá certo? Muito sensual. Ele tem um desejo físico muito grande. Quando eles estão ali no quintal, tem partes em que ele delira, em que ele está arrancando a roupa da Marina, mordendo o corpo, beijando, é uma coisa bem forte. Não deve nada à novela das 9 da Globo, tá certo? Mas ele quer essa mulher ao mesmo tempo que ela seja uma mulher patriarcal. Ou seja, ele quer uma situação paradoxal. Ele quer a mulher atraente, mas que ela tenha um comportamento patriarcal. Vamos ver como ele descreve a Marina. Aqui é quando a Marina é pega flertando com o Julião Tavares e ela tenta se justificar para o Luiz. Marina me explicou muito direitinho que eu não tinha razão. O que tinha era falta de confiança nela. Chorou e fiquei meio lá, meio cá, propenso a acreditar que me havia enganado. Posso obrigar uma pessoa a não olhar para mim? Posso furar os olhos do povo? Diz a Marina. Não, senhora, a coisa era diferente. Eles tinham sido pegados com a mão na botija, grelando, esquecidos do mundo. Tinham ou não tinham? Sim, senhor, mas sem malícia. Aí a mente do Luiz pensando naquilo. Posso furar os olhos do povo? Esta frase besta foi repetida muitas vezes e, em falta de coisa melhor, aceitei-a. Sem dúvida, as mulheres hoje não vivem como antigamente, ou seja, as mulheres de hoje não são como as mulheres de antigamente. Escondidas, evitando os homens. Tudo é descoberto cara a cara. Uma pessoa topa a outra, se gostou, gostou, se não gostou, até logo. Ou seja, o Luiz não sabe lidar com esse relacionamento moderno em que o homem tem vontades, mas a mulher também tem vontades e interesses. E como é que ele descreve a Marina? O Luiz chega a ser misógino, tá certo? Com a Marina. Como ele é renegado por essa mulher, a maneira de ele se sentir superior é colocando-a para baixo. Vejam que miolo e que tendências. Eu, se não fosse um idiota com fumaças de homem prático, lido e corrido, teria cortado relações com aquela criatura. Admirar uma estrangeira que vive só, tem filha no colégio e sustenta marido ausente. Ou seja, ele se indigna da Marina admirar a dona Mercedes, que é a mulher que tem um amante e que sustenta a família. Estúpida! Li as notas sociais, casamentos, batizados, aniversários, coisas deste gênero. Estúpida! Ou seja, ele é misógino, ele é agressivo, mas ao mesmo tempo ele tem um interesse porque a Marina é sensual, a Marina é atraente. Quando a Marina está saindo com o Julião Tavares, o que ele pensa, o que os colegas do Julião Tavares falam. Informações em voz baixa, muita inveja, sim senhor, que bicho de sorte. Marina fazia água na boca dos homens. Então a Marina é esta mulher moderna, esta mulher da sociedade, da cidade. Em contraponto, eu tenho a avó, a dona Germana. Lembrava-me de sim a Germana,
de Quitéria, das negras da fazenda. Sinhá Germana tinha conhecido um só homem, ou seja, a mulher tem que se conhecer por homem e se entregar para aquele homem da vida dela. As pretas não se envergonhavam de conhecer muitos homens, ou seja, até uma maneira da Sinhá Germana está acima das negras. Que diferença! Descendo de Sinhá Germana que dormiu meio século numa cama dura e nunca teve desejos. Ou seja, uma mulher importante é a mulher que passa os perrengues e não tem desejos. Isso é uma coisa importante. Que me importava que Marina fosse de outro? As mulheres não são de ninguém, não tem dono. Sinhá Germana fora de Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, ou seja, o avô dele. Só dele, mas há que tempo? Trajano possuía escravos, prendera cabras no tronco, e os cangaceiros vendo varriam o chão com a aba do chapéu de couro, ou seja, Trajano era tão respeitado que quando ele chegava, eles tiravam o chapéu e se curvavam tanto que varriam o chão. Tá certo? De tão importante que o Trajano era. Tudo agora era diferente. Sinhá Germana nunca havia trastejado, ou seja, nunca tinha dado bola para outro cara. Ali no duro, as costas calejando, a esfregar-se no couro cru do leito de Trajano, Sinhá Germana. E Sinhá Germana, doente ou com saúde, quisesse ou não quisesse, ou seja, a mulher não tinha vontade, ela tinha que ficar ali independente do que ela desejasse. Lá estava pronta, livre de desejos, tranquila para o rápido amor dos brutos. Malícia nenhuma. Então o desejo do Luiz, por mais que ele tenha tesão, prazer pela Marina, é que a Marina fosse subserviente a ele, assim como assim a Germana era. E aí eu tenho a questão da posição da mulher. A posição da mulher numa sociedade patriarcal e a posição da mulher na sociedade citadina, sendo bem diferente. É diferente, mas aqui a gente não está numa época feminista. E eu quero que vocês observem que a descrição da Marina, principalmente Marina fazia água na boca dos homens, é uma mulher objetificada. E o Luiz objetifica muito a Marina. Tem uma parte que a Marina está lá no quintal, que ele está fingindo que está dormindo, mas olhando para ela, que ela abaixa bem e que ele fica reparando na bunda dela. E a bunda é como se fosse a representação de toda aquela mulher. Então não é uma mulher livre, feminista, independente neste ponto. Não, é uma mulher objetificada. Mas é uma mulher que, teoricamente, tem mais liberdades, tá certo? Ela tem vontades, ela tem interesses. Mas a vontade está sempre ligada ao homem, ao crescimento social. A figura masculina, a posição do homem, eu tenho uma referência constante à infância, ao passado dele na roça, tá certo? Ele veio de uma família rural decadente, e esse ambiente rural, eu tenho um prestígio herdado, então ele é neto de um fazendeiro importante, então ele, se não fosse a decadência, ele teria um prestígio social. E o poder da força, ou seja, o homem, ele era respeitado pelos seus bens e pela sua força física. Diferente da cidade, que o homem é respeitado pelos seus negócios, tá certo? Ele tem que fazer a fortuna, que é a ideia do liberalismo do capitalismo. E aí, galera, eu tenho duas figuras aí opostas. Eu tenho o Luiz, ele é fraco, ele é subserviente aos superiores, então ele sempre se coloca abaixo dos chefes deles, e ele é invisível aos olhos dos outros, os outros não dão importância ao Luiz. Em contraponto aos homens da fazenda, que são fortes, têm um respeito pelo poder, seja ele um poder social, um poder político, um poder econômico, seja ele um poder físico. E resolvi os problemas da moda antiga. E nós vamos ver que este resolver os problemas da moda antiga vai ser muito importante para o desfecho da obra. E como que o Luiz é descrito? Eu encolhia-me, reduzia-me, e em caso de necessidade sentava-me com uma das nádegas. Então ele está falando de como ele ia no transporte público, tá certo? Aqueles bondes antigos. As viagens se tornavam horrivelmente incômodas, mas havia me habituado a elas. E ainda que o carro estivesse deserto, não poderia espalhar-me, como o Julião Tavares. O Julião Tavares é um cara superior, então ele se espalha, aquele clássico homem que senta lá no busão com as pernas bem abertas, ocupando todo o espaço.
Receava que me vissem empurrar e tomar, sem pedir licença, algumas polegadas da tábua estreita. Evidentemente, o pessoal mangava de mim. Mangar é tirar um sarro, ficar rindo da cara. Julião Tavares, do outro lado da sala, mangava de mim. Via-se muito bem entre as linhas brancas do espelho, esforçava-me por endireitar o rosto descomposto. Procurava entender o discurso de Moisés, com os olhos arregalados e os queixos contraídos, o que me dava à boca a aparência de focinho. Era como um rato bem educado, as patas remexendo no maço de cigarro. Novamente, assim como eu falei no vídeo 1, ele se compara a um rato, ele se animaliza. Então, ele está sempre colocado abaixo, sempre como fraco, sempre como desprezível. Já os outros homens, não. E aqui tem o trecho que ele vai falar do avô. E outras pretas da fazenda tinham deixado a cozinha depois de 88. Aqui é 1888, eu estou falando da libertação dos escravos, tá certo? Da alforria. E Trajano era senhor de uma escrava só, que se deitara com ele sobre as suas catingueiras e não queria ser livre. Ou seja, ele era tão fodástico, Trajano, que a escrava não queria ser livre, queria continuar com o cara, pelo poder que ele tinha. Conheci Trajano decadente, excedendo-se na pinga e já sem prestígio para amar cabroeira e ameaçar a cadeia da vila. Mas os cangaceiros ainda se descobriam quando o avistavam, ou seja, eles tiravam o chapéu quando avistavam, porque ele tinha um respeito histórico. Tipo sararás de olho vermelho, caboclos de músculo de ferro. Se o velho quisesse extinguir o proprietário vizinho, chamaria José Bahia. E aí é importante, o José Bahia vai ser pouco citado, mas às vezes que ele é citado como um homem forte. Ele é um matador, ele é um justiceiro. Então, o Luiz ele vai se inspirar na figura do José Bahia para cometer um crime depois. Então, há um contraponto entre os homens fortes, os homens que têm o poder, que têm a força, seja ela física, seja ela econômica, política, e os homens fracos. O Luiz é um homem fraco política, economicamente e na força. Ou seja, ele é o medíocre do medíocre. Isso é uma coisa bem interessante. E dentro desse contexto, nessa família decadente do Luiz, o avô vai ficando senil, o pai não cuida das propriedades, eu tenho uma decadência. Eu tenho uma desigualdade social que vai ser bem relatada, eu tenho um contraponto entre Luiz da Silva e Julião Tavares. E eu tenho um triângulo amoroso lá, que eu fiz no primeiro vídeo para vocês. É claro que a Marina justifica a escolha pelo pretendente mais rico, do status. Ou seja, ela prefere o Julião Tavares ao Luiz, mesmo que ela já tivesse começado a fazer o enxoval de noivado com o Luiz. E esse é o plano de fundo da desigualdade social que vira justificativa para o Luiz querer matar o Julião Tavares no final da obra. Ou seja, a justificativa é a desigualdade social que está perando. Ou seja, ele só não fica com a Marina por não ter dinheiro, por não ter status, senão ela se interessaria por ele. E como o Julião Tavares tem isso, o mundo é injusto e ele se acha no direito de matar o Julião Tavares. Como que é descrito ali a questão do Luiz? As cadeiras da minha casa eram bem ordinárias. No tijolo safado não havia tapete, nem um quadro na parede. E o colchão duro como pedra faria escoriações no corpo de Marina. Contento-me com muito pouco, habituei-me cedo a dormir nas estradas dos bancos de jardins. Ou seja, a casa dele é extremamente humilde, é uma casa bem pobre. Ofereci a seu Ivo meus sapatos, cambados, e reformei os pés. O dinheiro sumia-se. Essas alterações chupavam minhas reservas acumuladas com paciência. Eu vivia preocupado fazendo cálculos da rua. E ainda não havia comprado uma lembrança para Marina, ou seja, ele não tinha comprado o anel de noivado, que é a lembrança que ele vai dar para ela. Ou seja, o Luiz é um cara ferrado financeiramente, ele é um cara pobre, sem dinheiro, sem escrúpulos, e o pouco dinheiro que ele tinha, a Marina vai torrar. Já o Julião Tavares é o contrário. Quando ele vai namorar com a Marina, o Julião Tavares ele não é o cara que vai ficar em casa, ele vai levar a Marina para um passeio público, porque ele é o herdeiro, ele é uma representação da classe social burguesa em grande excelência. Enquanto tinha uma elite decadente que ficou na pobreza, que ficou ruim quando veio para a cidade grande, o Julião Tavares não, ele está ascendendo socialmente e economicamente. Aos domingos iam ao cinema.
juntos, de braço dado, bancando marido e mulher. Aí eu tô falando do Julião e da Marina. Ele com o ar bicudo e saciado, ela bem vestida como uma boneca e toda dengosa. Ou seja, ela tá dengosa porque o cara tem grana. Seda, veludo, peles caras, tanto ouro nas mãos e no pescoço que era uma vergonha. O pessoal da vizinhança povoava as janelas. Dona Mercedes indignava-se. As filhas de lobisomem mostravam as caras espantadas entre as rótulas. Antônia andava como lançadeira, ouvindo os comentários. As exclamações iam de um lado para o outro. Só queria saber se ainda estava inteira. As opiniões variavam. Discutiam as modificações do tipo. A grossura da barriga, o modo de andar, ou seja, só queriam saber se ela estava grávida ou não. Tá certo? E aí tem a inveja. A dona Mercedes tem inveja porque ela está com um tipo melhor do que o dela. Então, a desigualdade social é o pano de fundo no qual vai se desenvolver essa história. Mais um tema é a questão da melancolia. A melancolia é muito importante devido ao protagonista da história. Ele é um protagonista melancólico depressivo, tá certo? O Luiz é um retrato mais claro possível de uma visão totalmente pessimista da vida. Eu diria até que é meio focada no filósofo Nietzsche, em que não havia esperança para a humanidade. Não há lirismo na vida do Luiz, tá certo? Eu tenho a vida como um eterno vazio. Por quê? Porque o Luiz é um cara que não se realiza. Em quais aspectos? Ele não se realiza no aspecto afetivo, ele não conhece a mãe direito, o pai não dá atenção a ele, morre muito cedo, ele vai viver na rua, ele não se dá bem, ou seja, ele não tem afeto. Ele não é realizado do ponto de vista profissional. Ele é um burocrata, tá certo? Que faz o que os outros mandam ele fazer. Então ele não tem uma vontade própria. E ele não é realizado do ponto de vista sexual. Tanto que ele deseja que a Marina seja uma prostituta para ele. Ele quer a mulher atraente, mas submissa. Como esse desejo é irrealizável dentro da sociedade em que ele se encontra, ele é um cara frustrado em todos os aspectos, afetivo, profissional, sexual. Ou seja, eu tenho um cara que não se realiza em nada. E aí eu posso focar num carinha chamado Sigmund Freud, tá certo? O pai da psicanálise, quando ele vai retratar o conceito de melancolia. Ele vai tratar a melancolia já em 1918 como uma doença, ou seja, a depressão não é uma doença dos dias atuais. A depressão, a melancolia é uma doença histórica. Olha o que o Freud diz. A melancolia é um estado patológico, ou seja, uma doença, oriundo de uma perda e normalmente a pessoa não se lembra o que perdeu, ou seja, eu tenho alguma coisa que faz falta na minha vida. Eu não consigo identificar que coisa é essa. Como eu não identifico que coisa é essa, o que acontece? Eu vou jogando a minha frustração em todas as coisas e minha vida vai ficando cada vez mais frustrada. E eu crio um ciclo sem fim de frustração. Esta é a vida do Luiz da Silva. Ele já não era frustrado, ele não era feliz antes de conhecer a Marina, ele já era frustrado. Quando ele não consegue o amor da Marina, ele fica muito mais frustrado ainda. Ele tenta colocar a Marina, ele tenta se colocar como superior, ele ofende a Marina quando ela sai da clínica de aborto, ele chama ela de puta, de rapariga, de tudo mais que poderia ser, tá certo? Biscate, interesseira e por aí vai. Mas é porque ele tem um desejo reprimido, ele não consegue fazer com que esse desejo se realize. Então, o Luiz da Silva é a representação clara de uma classe média citadina fracassada que vive num eterno desgosto da sua vida. E a melancolia é uma consequência prática desse fracasso dessa classe média. Tá certo? Ela perdeu alguma coisa do ponto de vista pessoal, do ponto de vista econômico, que não é colocado. Normalmente, essa perda, de acordo com a psicanálise, está ligada ao passado, normalmente à infância da pessoa. Porém, essa perda ela vai repercutir em todas as ações e em toda a vida do indivíduo. Vamos dar uma olhada num textinho que fala um pouquinho disso. Como que o Luiz se sente? Tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes, ou seja, os pensamentos dele são um bando de vermes. Em cima de uma coisa amarela, gorda e mole, que é, reparando-se bem,
a cara balofa de Julião Tavares muito aumentada. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Afinal, tudo desaparece. Ou seja, a vida dele é uma confusão. Ele pensa, o cérebro dele é como se fosse a cabeça gorda do Julião Tavares. Inteiramente vazio. Fica o tempo sem fim ocupado em riscar palavras dos desenhos, ou seja, não faz nada. A vida dele é um inteiro vazio. Engrosso as linhas, suprimo as curvas, até que deixo no papel alguns borrões compridos. Umas tarjas muito pretas. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Vida de sururu. Sururu é um bichinho medíocre que existe lá no Nordeste. Estúpida. Então a vida para ele é uma coisa estúpida. Ele não tem prazer em viver. A vida para ele, ao contrário. A vida é um eterno sacrifício. Ou seja, a vida para ele está do ponto de vista do inferno. Pensando na questão do inferno aí do Dante Alighieri, que eu tenho um pagamento eterno, um sofrimento eterno. Então, para o cara melancólico, a vida não tem nenhuma coisa positiva. Beleza? E aí, eu tenho esse personagem totalmente construído. O cara melancólico, um cara que vem de uma família, de uma origem patriarcal, mas que perdeu tudo, ou seja, ele vem de uma decadência. Eu tenho um cara que vai construir uma narrativa extremamente dúbia. Por que dúbia? Duvidosa. E aqui está um ponto fundamental que eu quero que vocês prestem. Não é possível, confiar no narrador. E aqui está uma característica do narrador em primeira pessoa. Se eu escolho o narrador em primeira pessoa, é porque eu quero pegar um ponto de vista específico e colocar. Isto faz com que a narrativa ela não seja um retrato da realidade. Ele não é um narrador onisciente, ele não é um narrador Deus. Além disso, o Luiz da Silva tem características assim absurdas. Ele é frustrado, como eu disse. Ele é um obsessivo, então ele tem uma paixão pela Marina que beira a obsessão, tá certo? Sabe aquele cara que não consegue, mas que acha que a Marina, teoricamente, tem que pertencer a ele. Ele é um maníaco obsessivo. Outro fato, o Luiz está constantemente embriagado. Então, ele não é um cara que por si só está nos seus padrões mentais ideais. E o álcool, tá certo? Ajuda ele a perder esses padrões. Então, vamos lá. Como ocorre a questão do álcool? O seu Ivo foi entregar a corda para ele na casa. Ele está olhando a corda, que foi um presente estranho, que o seu Ivo, que é um mendigo que aparecia lá de vez em quando, deixava. E ele vai lá. Pensei em circunvoluções cerebrais. Levantei-me e fui beber um gole de aguardente. Voltei a sentar-me. Continuava a rir, mas sem vontade de rir. Seu Ivo arregalou os olhos e isto lhe paralisou o riso idiota. Sentindo-me fiscalizado, reprimi aquela manifestação ruidosa, ou seja, reprimi o riso. Acalmei-me aparentemente, que foco aparentemente. Nem riso nervoso, nem raiva despropositada. Toda a minha atenção se concentrava no molho confuso de anéis que ali estava em cima da mesa. Coma descansado, o seu Ivo falou para ele, ou seja, o cara estava lá na casa e ainda pedia para o dono comer descansado. Seu Ivo comeu tudo. Vitória retirou o prato. Bebi mais um pouco de aguardente, ou seja, ele já tinha bebido um pouco, vai bebendo mais, vai bebendo. Quando a Marina vai fazer o aborto, ele vai esperar a Marina num boteco, tá certo? E ele vai tomando. Ele toma uma garrafa e meia de aguardente. Ou seja, ele é um cara que está ali em um estado alcoólico. E o álcool serve também como uma escapatória daquele mundo melancólico, desprezível e de coisas irrealizadas que ele vive. Tá bom? Então, eu tenho um personagem obsessivo, frustrado e alcoólatra. E o livro, ele vai funcionar por quê?
O começo da história, ele está transtornado. E a gente vai descobrir no final da história que ele está transtornado por um motivo. Ele está transtornado porque ele cometeu um assassinato, tá certo? O Luiz da Silva assassinou o Julião Tavares. E aí eu vou ter toda a narrativa como a justificativa para matar o Julião Tavares. Ele vai tentar se justificar por que ele fez tal ato. E tal prática... Só um minutinho, gente. Tal prática não é incomum na história da literatura. Um dos livros mais famosos da literatura mundial, um livro do escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski, um livro publicado em 1866 chamado Crime e Castigo, é um livro que vai tratar disso. O personagem protagonista, que é o Raskolnikov, tá certo? Ele vai usar a mesma estratégia que o Luiz vai colocar. O Raskolnikov é um jovem estudante que mora em Moscou, tá certo? E ele não tem dinheiro, e ele precisa estudar, ele precisa viver na cidade, e ele pega o dinheiro emprestado de uma agiota. E essa agiota era considerada o quê? Uma pessoa de um caráter extremamente duvidoso, porque ela cobrava juros excessivos, além da pressão psicológica que ela fazia. O Raskolnikov vai começando a se ver sem possibilidades de conseguir pagar essa dívida, e aí ele começa a entrar em delírios. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele vai entrar num delírio o quê? Que há homens que, dependendo da sua importância e da sua inteligência, têm direito de matar algumas pessoas que merecem morrer porque elas não farão falta no mundo. O Raskolnikov pensa isso. Ele vai usar o Napoleão Bonaparte como exemplo. Então, por que o Napoleão Bonaparte matou tantas pessoas durante o seu governo como imperador da França? Porque ele era um homem superior aos outros, e isso dava o direito dele matar as outras pessoas. E as outras pessoas eram insignificantes, não ficariam na história. Quem ficou foi o Napoleão. O Raskolnikov vai pensar nesse aspecto, e ele vai chegar na casa dessa senhora e vai matá-la a machadadas. Então não é um livro. A única ironia é que ele não contava que a irmã da senhora estivesse lá também, então ele tem que cometer um duplo homicídio. Tá certo? E o Crime e Castigo, ele passa a primeira parte da obra, ele passa ali nos devaneios do Raskolnikov de justificar a sua ação de cometer um homicídio. O Luiz, ele vai durante toda a narrativa, desde o momento que ele fala quando ele conhece a Marina, como a Marina o troca pelo Julião Tavares, tudo isso, ele vai procurar encontrar justificativas que, ou, vamos dizer, inocentem, tá certo? E que mostrem que o Julião Tavares necessitava morrer. Então o livro Angústia está ligado às justificativas que o Luiz da Silva vai encontrar para isso. Toda a história que é narrada, todo o passado, todos os fatos, é como se ele quisesse dar uma meia-culpa. Olha, eu fiz isso, mas eu tenho justificativa para ter feito isso. E a questão de matar o Julião Tavares não é racional no Luiz. Diferentemente da obra do Dostoiévski, em que o Raskolnikov faz um raciocínio lógico, mesmo que seja um sofismo, mas ele tenta fazer por meio de raciocínio. O Luiz não, o Luiz vai por meio do devaneio. Quando ele fala em matar o Julião Tavares, é tipo assim, era evidente que o Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar as razões dessa necessidade. Ele tem que morrer porque ele tem que morrer, cara. Eu não gosto dele, pronto, acabou. Ela se impunha, entrava-me na cabeça como um prego. Um prego me atravessava os miolos. É estúpido, mas eu tinha realmente a impressão de que o objeto agudo me penetrava a cabeça. Dor terrível, uma ideia que inutilizava as outras ideias. Julião Tavares devia morrer. Então, é uma narrativa dúbia. Até o motivo que ele dá para tentar matar o cara é estranho. E a morte se dá por meio do enforcamento. E o enforcamento é o grande símbolo da obra, galera. Por quê? Eu tenho dois aspectos. Primeiro, eu tenho um enforcamento literal. Eu tenho a história do avô Trajano e do Julião Tavares, ou seja, eu pego alguém, coloco uma corda na cabeça e forco. E eu tenho um enforcamento do ponto de vista figurado. O Luiz da Silva é um enforcado figurado, porque a casa em que ele mora, o local em que ele trabalha, as relações pessoais e sociais dele, mostram que ele se sente estrangulado por tudo isso. Então, eu tenho um enforcamento do ponto de vista
metafórico, social colocado também. Além disso, a escolha do nome do romance é muito sugestiva. Aqui eu vou um pouquinho para a linguagem, tá certo, gente? É claro que ninguém vai saber isso de cor, tá? Eu também tive que pesquisar, mas a palavra angústia vem do latim angustus, que significa estreitamento. E se eu for um pouquinho mais a fundo e for pegar a raiz da palavra, o radical é quando formo outras palavras, tá certo? O angústia, anguste, forma o verbo angustiar, por exemplo, forma o adjetivo angustiado. Mas a raiz é a origem histórica daquela palavra. Então eu vou estudar a origem histórica das palavras para pegar isso. E a raiz desta palavra é ang, tá certo? Que é um radical, ou seja, é uma base latina que formava palavras que significavam opressão ou aperto na garganta. Então, não é à toa que ele dá o título de angústia. A angústia está ligada à loucura do Luiz da Silva, mas está ligada também a esse apertar, essa morte por isso. E eu tenho o enforcamento aparecendo em vários momentos da obra. Primeiro momento é quando ele vai relembrar da morte do avô, tá certo? Olha só como ocorre a morte do avô. As cascavéis torciam-se por ali. Uma delas enroscou-se no pescoço de Trajano, Trajano, avô do Luiz, que dormia no banco de alpendre. Ou seja, sabe aqueles bancos antigos, aquela cadeira meio de roda? Ele estava dormindo ali debaixo de uma árvore e uma cobra se enroscou no pescoço dele. Trajano acordou, mas não acordou inteiramente, porque estava caduco. Ou seja, ele estava meio louco já. Levantou-se tropeçando, gritando e sapateou desengonçado como doente de Coreia. Uma alpercata saltou-lhe do pé. Ele, arrepiado, metia os dedos entre os anéis do conviva. Tira, tira, tira. Então ele começa a perceber que tem uma coisa no pescoço dele, que é uma cobra, e ele quer que tire aquilo. Quem ia tirar a cascavel que chacoalhava no pescoço do velho? Eu era miúdo, ou seja, eu era criancinha, não tinha como fazer isso. E olhava aquilo com espanto. Parecia-me que a cobra era um enfeite, uma coisa que Trajano enrolara no pescoço para ficar diferente dos outros velhos. Quem ia tocar nela? Tira, tira, tira. Então a primeira questão é de morte enforcada. E a segunda, claro, é o Julião Tavares. No momento, mas no final da história, retirei a corda do bolso, a corda que ele ganhou daquele mendigo, o seu Ivo, que ele estava lá na casa, o seu Ivo estava comendo, ele estava tomando as aguardentes. Em alguns saltos silenciosos, como os das ouças de José Bahia, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isto é absurdo, é incrível, mas realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem e as minhas mãos apertadas afastaram-se. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater-se, exatamente o que eu havia imaginado. O corpo de Julião Tavares ora tombava para frente, ameaçava arrastar-me, ora se inclinava para trás e queria cair em cima de mim. A obsessão ia desaparecer. Tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. As pessoas que aparecessem ali seriam figurinhas insignificantes. Todos os moradores da cidade eram figurinhas insignificantes. Ou seja, aquele já não era mais aquele cara mirrado. Ele conseguiu subir e ficar valoroso por meio da força física, quando ele mata o seu oponente. Para fechar aqui a história, galera, sobre os assuntos que podem cair, os temas, eu queria que, para quem leu realmente a história é confusa. E eu falei que o narrador é duplo, não confiável. E aqui há uma grande discussão na crítica literária se realmente Luiz matou Julião Tavares. Eu tenho vários aspectos que levariam a dizer que não. Que a morte do Julião Tavares enforcado nada mais é do que mais um dos vários assombros alucinados do Luiz da Silva. Por quê? O que eu poderia dar de justificativa? O Luiz é um lunático obsessivo. Isso é um fato comprovado durante todo o decorrer da história. Não há polícia, tá certo? Ou seja, a polícia não aparece, não há notícia, se passaram 30 dias e não é colocado nada. Não há uma investigação. Não há o corpo do Julião Tavares colocado. E além disso, uma coisa que, para mim, me deixa muito extraviado. O Luiz era muito mais fraco fisicamente.
E se alguém aqui já partiu pra porrada com alguém, mesmo eu não sou a pessoa que fez isso, tá? Mas você consegue imaginar que se o Cadu vai lutar com o Conor McGregor lá do UFC, o Conor McGregor vai dar um pau no Cadu. Por qual motivo? Ele é muito mais forte. Tá certo? Não vai ser fácil o Cadu pegar uma corda e enforcar o cara. O cara vai pegar a corda e vai enforcar o Cadu com muita facilidade. E aqui, dentro do próprio trecho em que ocorre a morte, olha só. Houve uma luta rápida, um gorgolejo, braços a debater. Exatamente o que eu havia imaginado. Em que ponto eu estou entre imaginação e realidade? O que é real, o que não é real na obra? Este é o problema, tá certo? Que eu não tenho como dar resposta. Galera, discutir alguns aspectos importantes da obra, são temas que podem cair e temas que a leitura do livro proporciona. Um enorme beijo na alma de vocês, até a próxima, fui!